pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Bora conferir mais um corte do Cruzeiro, dos comentaristas dos donos da bola fazendo uma análise dos adversários do Cruzeiro na Copa Sul-Americana e também repercutindo a vitória do Cruzeiro sobre o Pouso Alegre. Também falando um pouco sobre o novo queridinho do Leonardo Jardim, né, gente? Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like e se inscreva no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais vídeos para você. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo! Cruzeiro e Atlético passa por altitudes e estádios difíceis de chegar. Bora começar com o grupo E do time celeste. Palestino, do Chile. Formado por imigrantes palestinos, a equipe chilena quase complicou a vida do Flamengo na fase de grupos da última Libertadores. Atenção em Gonçalo Tapia e Brian Carrasco, que em 5 jogos pelo Campeonato Nacional somam 2 gols e 4 assistências. Com 4 vitórias e 1 empate, o time de Santiago está no topo da tabela do campeonato chileno. União de Santa Fé, da Argentina. A equipe já visitou o BH antes. Em 2020, eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana. Agora, de volta a 2025, o Santa Fé não tem tido um bom começo de temporada. Soma 2 vitórias e 5 derrotas pelo campeonato argentino. E seu jogador mais conhecido, José Angulo, campeão pela LDU da Sul-Americana de 2023, teve uma lesão no joelho esquerdo, ainda na sua estreia da temporada. Está há quase 2 meses fora dos gramados. Problema para o Cruzeiro neste confronto pode ser a logística, já que a Raposa deve desembarcar em Rosário e seguir por uma viagem de 2 a 3 horas de ônibus até Santa Fé. Muxuc Runa, do Equador. A equipe equatoriana foi fundada em 2003 pelo povo indígena Tibuleu. Em Quichua, Muxuc Runa significa homem novo. O time tem como uma das suas principais referências no elenco o zagueiro Luiz Raquim, capitão da seleção boliviana, que estava no elenco da Ponte Preta no ano passado. Talvez o principal problema para o Cruzeiro será a logística. O Muxuc Runa mandou sua última partida pela Sul-Americana no estádio de Riobamba, que fica a 3 horas de Quito e está a uma altitude de 2.700 metros. Olha aqui, o grupo do Cruzeiro, Palestino, lidera o chilenão, hein? Olha, União Santa Fé, eu falei que o Santa Fé é tradicional, o Elton brigou comigo, achou que eu estava confundindo com Santa Fé. Já tirou o Galo já, cara. Não ganhou nada? Então uma Série B lá, em cento e quantos anos? Ele é de 102 anos, 102 anos. Ele é de 1907. Então é o Não, seguinte, mais. tem a treta com o Colón é maior e tal, mas pô, é que nem o Thiago falou, Santa Cruz, a Ponte Preta nunca ganhou nada relevante, é tradicional, pô. Eu acho o grupo do Cruzeiro, por causa desses dois aqui, É mais difícil que o do mais Atlético. embaçado que o do Atlético, que é ruim de logística. Agora, o Muxuc Runa é aquele detalhe, né? Ele não vai jogar no estádio dele, que não oferece condição, e fora do estádio, perde força, qualquer clube perde, e não tem tradição, é um clube pouco conhecido e tal, simpático, tem um hino até muito bonitinho, mas é um clube simpático. Agora, aqui, para mim, embaça, Valu. Essa União questão Santa Fé e Palestina embaça. Boa tarde para você, para os amigos aqui que nos assistem. Essa questão do Muxuc ainda é necessário ver que o estádio ele tem a capacidade mínima pedida. 8.200? Ele tem a capacidade mínima pedida 16 mil, tem a capacidade mínima. Então é uma questão a ser vista. E é um adversário que, para mim, o que torna complicado o jogo contra o Muxuc Runa é a altitude. É a logística, ver como... Porém, eu acho que ficou bem posicionado para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai jogar contra o Muxuc Runa apenas na 4ª rodada, ou seja, apenas no mês de maio. Então vai ter um mês ainda para se preparar, para ver algum tipo de logística, se possível, né? O Bahia recentemente foi fazer um jogo na altitude, mandou os goleiros antes para tentar se adaptar à questão do tempo de bola, enfim. União Santa Fé, apesar de não estar nem de perto... a uma distância considerável dos maiores times da Argentina, é um time que tem muita torcida, o Cruzeiro vai enfrentar com certeza um estádio com 20, 30 mil torcedores do Santa Fé por lá, e times argentinos, eu tenho uma teoria que de qualquer divisão, eles tendem a, em algum momento, tentar jogar futebol, ou então em algum momento também partir ali para um jogo mais físico. E o Palestino é o melhor time desses 3 que a gente citou aqui,
hoje lidera o campeonato chileno. Recentemente tem bons feitos, o Elton até lembrou lá no Band News na área de ter ele vencido o Flamengo. Dito tudo isso a respeito do Grupo E, e vocês já passaram um pouco a respeito do Grupo do Atlético, os dois times, com os elencos atuais, independente de chegarem ou não reforços nessa janela doméstica, são favoritos a se classificarem primeiro e têm totais condições de passarem, não vou dizer de uma forma tranquila, mas de uma forma segura. E que Cruzeiro e Atlético, os torcedores de Cruzeiro e Atlético tenham em mente que irem para os playoffs não é um bom negócio. Vide os grupos que acabaram sendo formados na Libertadores, vide a história do Internacional de Porto Alegre, que o ano passado era o principal favorito da Sul-Americana, não conseguiu se classificar na primeira colocação e acabou recebendo o Rosário Central no playoff. Resultado, acabou sendo eliminado. Aqui, só uma curiosidade, gente, desculpa, sobre o jogo do Atlético contra o Caracas, eu fui pegar buscar algumas informações aqui. Quando ele jogou contra o Carabobo, ele foi de voo comercial, um voo que durou 16 horas. Ele saiu de Belo Horizonte, conexão em São Paulo, depois foi para o Panamá e depois foi para Caracas. Então, esses são os problemas quando a gente fala de logística, né? As dificuldades que pode se enfrentar. Bom, até onde eu sei, não sei se vocês têm alguma informação diferente, o Atlético vai para todas as viagens aqui de voo fretado. É a informação que eu tenho. Eu tenho que pesquisar também, mas eu acho que para a Venezuela tem um problema burocrático. Porque você não pode ser companhia do país, né? O resto Mas você pode fretar, não poderia fretar com uma companhia de lá? Pode. Pode. Tem que ver o custo, né? Então tem que ver esse custo. Eu Não, acho mas que esse mesmo é o assim, problema. mesmo se Esse é o você, problema. se você analisar, é que depende também de como é que você vai largar na competição, tipo de resultado que você vai conseguir, para ver se você pode se dar o luxo de repente abrir mão de um voo fretado, um voo comercial, para o grupo. Aliás, a logística, como um todo aqui para o grupo, todos é problema. Embaçadíssima. Só Embaçadíssima. ainda dessa questão de logística, como nesse aspecto o Cruzeiro se deu melhor do que o Atlético, ele faz a sua estreia fora de casa contra o União Santa Fé, na Argentina. Na sequência, pelo Campeonato Brasileiro, ele enfrenta o Internacional, em Porto Alegre. Então, também, até isso ajudou. Nesse sentido, ficou bom a questão do deslocamento do Cruzeiro com relação à sua estreia, né, que já é agora no dia 2 de abril, depois do início do Campeonato Brasileiro, e na sequência ele enfrenta o Internacional. Então, ficou interessante esse jogo em termos de logística contra o União Santa Fé. O do Atlético horrível, né? Porque joga com o Rio, com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e depois viaja. Depois é a viagem do Ou Peru. seja, deve ter que sair de lá mesmo para lá. Eu imagino que seja atravessa o direto. país aí. Eu imagino que seja direto. Lembrando também... Baita de um voo, hein? Baita de um voo. Caceta. Essa Você primeira perguntar fase como que vai ser. vai pagar a dupla Atlético e Cruzeiro $900 mil e cada um tem também a questão de $115 mil por vitória. Então, interessante também, além do aspecto da classificação, entenderem que a Desculpa vitória... que o André estava falando comigo. Quanto por vitória? $115 mil. 115 vezes Claro. 5,68. Faz a conta aí, Altinho. 115 vezes 5,68. Fazendo aqui. Vai dar 653 53. mil. Paga a viagem para Venezuela. Mas nem por isso que tem que ganhar. ajuda, Justamente Não, por isso. sim, é isso que eu estou querendo dizer. Como é que é uma Copa deficitária no início. Tem que ver se a bilheteria de volta para sustentar isso é boa, né? Ah, bom você ter tocado... bilheteria, não tem bilheteria. Em questão... porque tá... dois- Mas é porque o Galo tá no caso, né? Bom, Não, mas Não vai dar eu certo. acho que Eu não também vai acho que virar. não. O Cruzeiro punido, o Atlético também. bom pelo rap mesmo ter motivo. tocado no caso... Racismo é de boa, tá? Sinalizador não pode. Não, mas a gente não pode colocar, né, HG, assim, eu acho que isso, o racismo, a forma que a Conmebol tem tratado, a gente tem visto as últimas notícias aí, nas últimas horas, é inadmissível, é inaceitável. Agora, a questão, o Cruzeiro vai deixar de adquirir pelo menos R$3 milhões no jogo já contra o Mushuc Runa. Por quê? Porque vai ter os portões fechados, ainda daqueles episódios de sinalizadores que foram levados por alguns torcedores no jogo contra o Lanús. Tem a punição clara, teve gente que achou uma grande ideia burlar isso, a Conmebol puniu o Cruzeiro, não cabe recurso, já foi tentado, então o Cruzeiro não vai contar na sua primeira partida em casa contra o Mushuc Runa, vai dispensar pelo menos 50 mil torcedores ali e vai deixar de arrecadar
3 milhões de reais, pelo menos. Naquela época teve um movimento no Twitter, né? De gente falando, eu vou levar. Será que hoje vai ter um movimento de gente falando, gente, eu levei sinalizador, prejudiquei o clube? Acho que não. Ô, Valu, os dois casos já foram decididos, tanto do Atlético do Cruzeiro, quanto do eu sei Cruzeiro? que já. Do Do Atlético eu não sei. Tanto que o Galo tá tentando Do Cruzeiro é definitivo. Que é lá na Europa, né? Recurso. Mas não que vai falhar miseravelmente. Vai falhar miseravelmente. O Cruzeiro informou, todo mundo frequenta lá o nosso Cozinha de Fogo, bateu o Pouso Alegre por 3-2, jogo treino na Toca, isso aconteceu na manhã de hoje. Rodriguinho, Matheus Pereira e Lucas Silva marcaram os gols. Ô Valu, eu estava até vendo aqui a movimentação em rede social o Cruzeiro fez 5 gols nos 2 jogos treinos, mas ele sofreu 2 hoje e sofreu 3 contra aliás, fez 6 e sofreu 5. Você acha que cabe essa avaliação? É um destaque que merece um debate? Cara, merece. É uma busca do Leonardo Jardim, né? Ter uma equipe mais equilibrada. O principal deste time do Cruzeiro é a questão dos gols que tem sofrido. Não agora nesses testes, enfim, esses testes são para que ele conheça melhor os seus jogadores. O Cruzeiro está longe ainda, não tão longe como já esteve, mas para que o torcedor tenha ideia, ele usou 3 formações diferentes hoje, tá? 3. Teve um tempo de 45 minutos com mais 2 tempos de 30 minutos. O primeiro tempo ali ficou 0-0, depois na segunda parte, com uma outra equipe, o Cruzeiro fez os 3-0, e na última, aí tomou um 3-1, ainda nessa parte, e no último pedaço de 30 minutos, o Cruzeiro tomou o segundo gol. Claro que é uma questão importante para o Leonardo Jardim, é a questão que ele tem mais preocupação de dar equilíbrio a essa equipe, principalmente no aspecto defensivo. Não adianta você ter jogadores de qualidade e não ter... com a bola, você cria oportunidades de gols, impõe alguma coisa ao seu adversário, mas sem a bola, sofrendo muito. Esse é o calcanhar, é o grande calcanhar de Aquiles para mim, do Cruzeiro, que passou só um jogo no Campeonato Mineiro sem tomar gols, exatamente contra o Tombense. Ainda está tendo trabalho o Leonardo Jardim, e isso prova que o Cruzeiro não está pronto. O Valu passa pelaquela questão que a gente estava comentando ontem, né, da entrevista que ele deu logo depois do jogo contra o Botafogo, sobre as mecânicas, né? Perfeito. Que ele estava preocupado com o ataque também do Cruzeiro, que o ataque precisava funcionar, e pelos os jogos, treinos que aconteceram, a gente nota que a mecânica, as movimentações do ataque do Cruzeiro com o Leonardo Jardim vem funcionando, mas o problema defensivo do Cruzeiro segue fazendo parte da sua história. Eu queria saber se a gente tem a escalação do primeiro time do Cruzeiro, se é possível a gente conseguir... Se dá pra saber, postou aqui. E se dá para saber qual formação tomou os 2 gols? Dá sim. O Cruzeiro postou. Porque eu acho isso importante. Ó, HG, o Valu vai fazer essa pesquisa, eu só quero voltar algumas casinhas para trás, porque é um tema que a gente vai discutir de forma contínua, que é se a gente, todo mundo, está preparado para o período de poupar pensando em competições. Por que eu digo isso? O Rep já chamou a atenção que o Atlético vai ter Porto Alegre, Peru. O Cruzeiro vai ter Mineirão, tem um jogo contra o Mirassol, e depois faz a viagem que a gente colocou aqui, que deve ser a mais complicada do grupo do Cruzeiro, que é contra o União Santa Fé. Então já pode começar, e a gente já pode começar a pensar Cruzeiro e Atlético dando uma cautelada nesses movimentos de time principal, time reserva. Outro tema que a gente debateu lá na rádio, os 2 times têm elenco suficiente para pegar e usar o time principal na sequência que terá brasileiro e sul-americano com viagens desgastantes. Eu penso o seguinte, nesse início de temporada, é claro que é necessário ter uma cautela, mas o quanto mais você utilizar o seu time principal, tanto no brasileiro... A temporada nem começou, já está querendo poupar o time. Quanto na sul-americana, para mim, o ideal é utilizar os melhores o tempo todo. Eu não estou poupando, não. Eu estou levantando um debate. Não, mas tem que ter calma. O nosso programa é um debate. Tem que ter calma. E isso vai... Mas isso vai acontecer, Thiago. Mas quando acontecer, a gente se preocupa, a gente tem que ter calma. Não, eu acho que a gente já tem que estar discutindo isso. Tem que estar pensando sobre isso. A gente nem sabe se os caras vão ser poupados. É que elenco, para você ter 2 times, obviamente que não. Agora, a avaliação do Departamento de Fisiologia de quem tem risco de lesão ser substituído, eu acho que é uma coisa absolutamente natural, né?
Na verdade eu concordo com o Elton, né? O Atlético folga até amanhã, né? Isso. Depois volta. É uma questão que tem que ser avaliada porque as viagens são muito longas, né? E há um desgaste físico inicial de você jogar domingo a 4 domingo. E são jogos difíceis, que você pega Grêmio e São Paulo no Brasileirão. E o Cessiano no meio. E o Cessiano no meio. Então esse jogo aqui, você na Sul-Americana, você já tem que bater de cara. Você tem que ganhar todas rápido. Por quê? Para você poder ter a tranquilidade de falar assim, lá na frente, agora eu vou poupar. E é o jogo mais difícil, teoricamente, por causa da altitude. Exatamente. Então agora, não é hora de poupar nada, é hora de colocar Exatamente. todo mundo, garantir a classificação, fazer aqueles 12 pontos que já te levam praticamente para o primeiro lugar. Não, 9 do pontos grupo. já te dão uma tranquilizada. 9 você já até o segundo, 12 você é o primeiro. E aí depois disso, aqui nós vamos jogar com os reservas, a gente já é primeiro do grupo, vamos colocar aqui, aí sim entra nessa seara de descansar jogador, de poupar jogador. Mas aqui o Thiago pensa diferente, né, Thiago? Você acha que tem que deixar queimar fosfato? Não, Cara, mas é uma boa reflexão. eu não consigo hoje pensar em tem que poupar nesse, naquele, da forma que vai ser em relação a isso. Se os caras estiverem bem do ponto de vista físico, com os exames todos dizendo que estão bem, Ô, Ti, só uma pergunta eu pra iria você. com todo mundo. Ainda, mas antes só o Valu precisa falar aqui. Não, só que o Elton pediu também, o Cruzeiro postou, Formações, né? Os primeiros 45 minutos foram com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Romero, Matheus Henrique, Christian, depois Rodriguinho, Matheus Pereira, Dudu e Lautaro. Com essa formação 0-0, aí vieram os próximos 30 minutos, né? E tiveram os seguintes jogadores em campo: Aragão, depois Otávio, William, Fabrício Bruno, depois o Everton, Gamarra e Kaique, o Wallace, Lucas Silva, Rodriguinho e Matheus Pereira, depois Eduardo, Wanderson e Gabigol. Aí o Cruzeiro abriu o placar aos 2 minutos com o Rodriguinho, aos 5 o Matheus Pereira marcou e aos 12 o Lucas Silva marcou, dessa segunda parte. Abriu 3-0. Isso. E aí, na terceira parte, o time foi com Otávio, William, Everton, Gamarra, depois Lucas Silva e Marlon. O Wallace, depois Rodriguinho, Eduardo, Wanderson, depois Kaique, Marquinhos, Caio Jorge e Gabigol. Então, assim, tá vendo o quanto tá mexendo? Cara, eu não Mas consigo... essa primeira linha do Cruzeiro aí mostrou muita coisa. O Vidalba aparecer novamente, é uma sequência. Mas né? eu não consigo falar que essa Eu também linha vai acho ser que a sim. linha... O Valu que discorda vai- de lá mim. no final, eu o Gabriel discorda de Barbosa mim, mas eu acho que o eu Vidalba discordo. tá virando Eu acho que o lateral esquerdo do Vidalba Cruzeiro. Eu acho também. tá ganhando, cara. E aí, talvez a ideia dele seja ter um cara com mais marcação pelo lado esquerdo da defesa para poder liberar o William. Na linha de hoje jogou Fagner, tá? Mas nos outros jogos, quem participou pelo lado direito foi o William. Então, talvez a ideia dele seja, tem um Vidalba que marca mais, E sabe jogar como fica zagueiro. mais, sabe jogar como um terceiro zagueiro numa eventual necessidade. E eu dou liberdade pro William sair e virar quase que um ala. Eu acho que pode ser isso. Você arma um Pelo time menos com é o uma que me linha de parece. 4, mas o comportamento com a bola vira um 3-4-3. Isso aí, isso aí. Agora o que me surpreende, de verdade, é que o Marlon, velho, apareceu na última parte Ele do apareceu no treinamento. terceiro Mas, gente, tempo. eu, com sinceridade, não consigo achar que é isso que vocês estão raciocinando. Cara, Mas ele não tem normal aparecido, do ele não tem tudo bem, aparecido como os principais nomes. O Marlon sempre surge como a terceira opção na lateral esquerda. Felizmente, sábado tem um jogo contra o Red Bull Bragantino. Exato, Aí e ele sim. vai explicar muita Aí coisa. vai. Porque não vão acontecer mudanças absurdas desse sábado até o precisa- próximo. ele precisa dar contra o sequência. Mirassol. Não vai. Agora, vai. Ele precisa criar uma sequência. Um detalhe, a primeira formação que você deu aí, a segunda, as duas não tomaram gols no treino. Os 2 gols que o Cruzeiro tomou foi na última formação, não é isso? A última formação Tinha com a terceiro. base toda reserva. Né? Não, acho que reservas. tinha... O Fabrício Bruno entrou no último aí? Não. Thiago, tá. O Gabigol Não, não, tô joga, falando né? de defesa. Defesa, toda reserva. Toda Não, reserva. o William foi titular. Que, aliás, segundo o André está apurando nas imagens ali, ele deu 2 assistências. Isso. Né? Para 2 gols. Então, só para a gente Quem que deu pensando... as assistências? O William. O Só- William era o único titular nessa linha. Mas o que tá me parecendo, desculpa te incomodar, é que de fato ele vai deixar o William bem solto. Até contando isso, que a gente não viu os gols ainda, né? Contando que o William vai jogar, que deu 2 assistências, me parece que o William vai ter liberdade para jogar, cara. E talvez ele faça esse time nesse início E dessa forma. exatamente por isso, Thiago, que eu falo, e você também tem falado do Vidalba.
pode estar surgindo aí uma nova formação. É um time que defende com a E linha de como 4. lateral não vejo E problema. quando vai atacar, faz a formação de 3 zagueiros para dar liberdade ali para o Willian. Claro que ele está trabalhando, se o Vidalba vier a ser o titular, o escolhido pelo Leonardo Jardim, vai ter sido fruto de muito trabalho do jogador e do técnico. Mas eu fico bem curioso para ver o Vidalba, especialmente no momento da construção, excelente. Mas quando você tiver um jogador, um ponta bem incisivo, jogando do lado Mas você direito... não acha que ele vai ser a linha, vai se alinhar os zagueiros ali? Thiago, vai, mas em algum momento, uma coisa é o embate. confronto do E o zagueiro confronto direto. no miolo de zaga, jogando por dentro com laterais. Outra coisa é você estar... Cara. Quando você joga como lateral, você sabe muito bem disso. Mas você dá uma linha de fundo pro cara. Thiago, é que não é tão simples. Não, assim, não, né? óbvio que não é Tipo, simples. dar a linha Você de vai fundo pegar pro o cara. Neymar, você vai pegar o Neymar Essa invertido, questão. você tá vai ferrado. ter mas- significado uma grande mudança se o Vidalba se tornar lateral esquerdo, uma grande mudança, mais uma desse jogador que chegou para jogar no Cruzeiro com uma linha de 3, passou a jogar com uma linha de quatro 4 na zaga. defensores e agora está sendo... Ele é um lateral esquerdo de origem, tá, pessoal? Então, assim, só chama atenção a capacidade... Acho que diz muito a respeito da capacidade tática do Vidalba. E talvez poder virar. E vai ser um famoso plot twist, assim, com sinceridade. Surpreendente para mim. Tá? Cara, mas ele no Cruzeiro, ele jogou nessa função. Ele jogou como zagueiro e jogou também como lateral. Não, Mas ele eu jogou perguntei pra pouquíssimo, 3 pouquíssimo pessoas como aqui do lateral. Cruzeiro agora. Pouquíssimo como lateral. Gente, eu peço até desculpa para você que está assistindo, porque às vezes a gente fica no telefone, Thiago, eu, às vezes os meninos aqui, não tem ninguém vendo Xvideos, não, tá? Você está fazendo um contato, você está buscando uma informação e tal. A gente tá, na verdade, eu perguntei para 3 pessoas do Cruzeiro aqui sobre o Vidalba, a possibilidade de ser titular. 3! E assim, pessoas distintas, não são do mesmo setor e tal. Os 3 falam assim, cara, nem a gente sabe, de tanto que ele está rodando. Tá vendo? E eu tá não acho que eles conhecendo. estão sonegando informação, juro que eu não acho que estão sonegando. Eles falam assim, cara, não dá para saber, ele está rodando demais. Ora é um, ora é outro, Mas ora é uma uma coisa- formação, ora é outra, tá vendo qual que dá em Uma casa. coisa a algum gente já desenho pode que tem cravar. visto. O Vidalba, na visão do Jardim, hoje, é uma opção para a lateral esquerda. Mas, assim, vamos lá. A gente tem visto pelas divulgações do próprio Cruzeiro, porque a gente não tem visto os treinos. As divulgações do Cruzeiro, elas dizem que o Cruzeiro tem visto o Vidalba... Mas tem uma informação que chegou constantemente agora, na lateral importante. esquerda. Pode falar, primeira informação. Ó, para! Essa informação aqui, eu acho que já ajuda a gente a desvendar. Ó, treinou em todos os jogos como lateral esquerdo. Sim. Isso aí já ajuda. E outra, no jogo contra o Botafogo, dos 3 laterais, Kaique, Marlon e ele, Vidalba, foi quem jogou por mais tempo. É isso. Mas é o que a gente tem visto, é isso que eu ia A gente falar. tem visto. A gente tem visto o Vidalba ficando mais tempo em campo, começando todas as atividades pelo lado esquerdo. Então me parece que ele escolheu o lateral esquerdo dele. Um cara que até ontem a gente falava, pô, não dá como zagueiro. Hoje ele é o lateral esquerdo em tese titular do Cruzeiro. Aos olhos E aí- do Leonardo Jardim, nesse primeiro momento, É que eu acho nesses também- 30 dias trabalhados, Olha que eu sou bem ousado para cravar. Não, ele é titular. Só que eu tô com valor. Eu dou o braço a torcer, eu tô com valor nessa. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre de 3-2 em um jogo treino realizado na manhã dessa terça-feira, dia 18, na Toca da Raposa 2. A partida teve 3 tempos, um com 45 minutos e outros 2 com 30 minutos. Rodriguinho, Matheus Pereira e Lucas Silva marcaram os gols do Cruzeiro. Maxwell e Otávio fizeram os gols do Pouso Alegre. O confronto diante do Pouso Alegre foi o 4º jogo treino do Cruzeiro antes da disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. A Conmebol sorteou na segunda-feira o grupo da Copa Sul-Americana de 2025, né, gente? O Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória são os representantes do Brasil. A Conmebol sorteou na segunda-feira o grupo da Copa da Sul-Americana de 2025, né, gente? O Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória são os representantes do Brasil. O Cruzeiro ficou no grupo E da competição ao lado do União Santa Fé da Argentina, Palestino do Chile e Muxuca Runa do Equador. Vou ficando por aqui e já deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!